Seja bem-vindo ao canal Teste de Inteligência. Hoje preparamos 133 perguntas que vão testar os seus conhecimentos bíblicos, e ao mesmo tempo, ajudar você a aprender mais sobre a Bíblia. Cada pergunta apresentará 4 alternativas de resposta, e você terá 5 segundos para pensar e escolher a resposta correta. Dito isso, vamos começar. Quem matou Golias? Jesus, Davi, Moisés ou Salomão? A resposta correta é a alternativa B, Davi. Onde Jesus nasceu? Nazaré, Jerusalém, Jericó ou Belém? A resposta correta é a alternativa D, Belém. Qual é o nome do primeiro casal que Deus criou? João e Maria, Abrão e Sara, Adão e Eva, ou Moisés e Isabel? A resposta correta é a alternativa C, Adão e Eva. Qual criminoso foi escolhido para ser libertado em vez de Jesus? Barrabás, Zaqueu, Pilatos ou Judas? A resposta correta é a alternativa A, Barrabás. Em quantas partes a Bíblia está dividida? 3 partes, 4 partes, 5 partes ou 2 partes? A resposta correta é a alternativa D, 2 partes. Quantos discípulos Jesus tinha? 20 discípulos, 12 discípulos, 15 discípulos ou 10 discípulos? A resposta correta é a alternativa B, 12 discípulos. O que Deus ordenou para que Noé construísse? Um templo, uma torre, uma arca ou um palácio? A resposta correta é a alternativa C, uma arca. Quais alimentos Jesus multiplicou em um de seus milagres? Peixes e pães, pães e vinho, uvas e pães, ou peixes e queijo? A resposta correta é a alternativa A, peixes e pães. Moisés abriu qual mar para que os israelitas pudessem escapar dos egípcios? Mar Morto, Mar Mediterrâneo, Mar da Galileia, ou Mar Vermelho? A resposta correta é a alternativa D, Mar Vermelho. Em qual livro da Bíblia podemos encontrar o versículo, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará"? Êxodo, Salmos, Provérbios ou Isaías? A resposta correta é a alternativa B, Salmos. Qual é o nome do primeiro livro da Bíblia? Levítico, Gênesis, Êxodo ou Salmos? A resposta correta é a alternativa B, Gênesis. Qual profeta foi engolido por um grande peixe? Profeta Jeremias, profeta Ezequiel, profeta Jonas ou profeta Oséias? A resposta correta é a alternativa C, profeta Jonas. Por qual mulher Sansão foi traído? Ruth, Esther, Dalila ou Miriam? A resposta correta é a alternativa C, Dalila. Em que dia o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos? Dia de Páscoa, dia de Pentecostes, dia de Natal ou dia de Tabernáculos? A resposta correta é a alternativa B, dia de Pentecostes. Quem foi o primeiro rei de Israel?
Saul, Davi, Salomão ou Moisés? A resposta correta é a alternativa A, Saul. Qual milagre Jesus fez durante a festa de casamento em Caná? Multiplicou pães e peixes, curou um cego, ressuscitou Lázaro, ou transformou água em vinho? A resposta correta é a alternativa D, Jesus transformou água em vinho. Qual é o nome do último livro da Bíblia? Êxodo, Apocalipse, Gênesis ou Levítico? A resposta correta é a alternativa B, Apocalipse. Quais foram as últimas palavras que Jesus disse antes de morrer? Meu Deus, por que me abandonaste? Hoje estarás comigo no paraíso. Está consumado. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A resposta correta é a alternativa C, está consumado. Quem foi a primeira pessoa que viu o túmulo de Jesus vazio? Pedro, João, Maria Madalena ou Tomé? A resposta correta é a alternativa C, Maria Madalena. Qual é o nome do filho que Deus prometeu a Abraão? Isaque, Ismael, Esaú ou Jacó? A resposta correta é a alternativa A, Isaque. Qual apóstolo escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento? Apóstolo Pedro, Apóstolo João, Apóstolo Paulo ou Apóstolo Tiago? A resposta correta é a alternativa C, Apóstolo Paulo. Quem foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão no Egito? Josué, Davi, Moisés ou Salomão? A resposta correta é a alternativa C, Moisés. Qual animal convenceu Eva e Adão a desobedecerem a Deus? Leão, serpente, elefante ou tigre? A resposta correta é a alternativa B, serpente. Qual é o nome do filho de Adão e Eva que matou seu próprio irmão por causa de inveja? Ismael, Esaú, Caim ou Abel? A resposta correta é a alternativa C, Caim. Quem é o discípulo que traiu Jesus em troca de moedas de prata? Judas Tadeu, João, Judas Iscariotes ou Tiago? A resposta correta é a alternativa C, Judas Iscariotes. Qual profeta foi lançado na cova dos leões? Profeta Elias, Profeta Moisés, Profeta Isaías ou Profeta Daniel? A resposta correta é a alternativa D, Profeta Daniel. Quem construiu a arca para se salvar do dilúvio? Noé, Abraão, Moisés ou Davi? A resposta correta é a alternativa A, Noé. Quantos livros compõem a Bíblia? 20 livros, 50 livros, 66 livros ou 88 livros? A resposta correta é a alternativa C, 66 livros. Quantas pessoas embarcaram na Arca de Noé? 8 pessoas, 12 pessoas, 5 pessoas ou 20 pessoas? A resposta correta é a alternativa A,
8 pessoas. Que instrumento Davi usou para derrotar o gigante Golias? Espada, lança, arco e flecha, ou funda? A resposta correta é a alternativa D, funda. Após comerem o fruto proibido por Deus, os olhos de Adão e Eva se abriram. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Após cortarem o cabelo de Salomão, ele perdeu a força sobrenatural que possuía. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. De acordo com a Bíblia, a vida da carne está no coração. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. A Bíblia é dividida em duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Na Bíblia, o nome Emanuel significa Deus conosco. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Jesus chorou quando seu amigo Pedro o negou por 3 vezes. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. Quem batizou Jesus no Rio Jordão? João Batista, Pedro, André ou Tiago? A resposta correta é a alternativa A, João Batista. Qual era a profissão de Davi antes de ser ungido rei de Israel? Pastor de ovelhas, pescador, ferreiro ou agricultor? A resposta correta é a alternativa A, pastor de ovelhas. Quem foi a pessoa que teve o privilégio de caminhar sobre as águas com Jesus? Tiago, João, Pedro ou André? A resposta correta é a alternativa C, Pedro. Quem pediu sabedoria a Deus e se tornou o homem mais sábio da terra? Salomão, Davi, Moisés ou Josué? A resposta correta é a alternativa A, Salomão. Quem foi escolhido por Deus quando ainda era criança para ser profeta e juiz em Israel? Samuel, Davi, Isaías ou Jeremias? A resposta correta é a alternativa A, Samuel. Segundo a Bíblia, quem foi o homem que viveu por mais tempo na terra? Adão, Noé, Enoque ou Matusalém? A resposta correta é a alternativa D, Matusalém. Lázaro foi ressuscitado depois de quantos dias? 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 5 dias? A resposta correta é a alternativa C, 4 dias. Qual é o nome do anjo que foi enviado por Deus para informar a Maria que ela seria a mãe de Jesus Cristo? Anjo Gabriel, Anjo Miguel, Anjo Rafael ou Anjo Uriel? A resposta correta é a alternativa A, Anjo Gabriel. Por quantos dias Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? 33 dias, 30 dias, 40 dias ou 7 dias?
A resposta correta é a alternativa C, 40 dias. Quais são os nomes dos 4 evangelhos do Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João. Pedro, Tiago, João e André. Lucas, Marcos, Judas e Mateus. Ou João, Paulo, Lucas e Marcos. A resposta correta é a alternativa A. Mateus, Marcos, Lucas e João. Qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformação da água em vinho, multiplicação dos pães e peixes, ressurreição de Lázaro, ou cura do cego Bartimeu? A resposta correta é a alternativa A. Transformação da água em vinho. Qual apóstolo recebeu a visão do fim dos tempos conforme descrito no livro do Apocalipse? Apóstolo Pedro, Apóstolo João, Apóstolo Tiago, ou Apóstolo Paulo? A resposta correta é a alternativa B, Apóstolo João. Qual animal emitiu um som enquanto Pedro negava Jesus? Cão, galo, leão, ou asno? A resposta correta é a alternativa B, galo. Qual é o nome da mulher que ungiu os pés de Jesus com perfume caro e em seguida usou os próprios cabelos para enxugar? Maria, Joana, Salomé, ou Marta? A resposta correta é a alternativa A, Maria. Qual discípulo de Jesus duvidou da ressurreição e queria ver as marcas dos cravos nas mãos de Jesus? João, Pedro, Tomé, ou Judas? A resposta correta é a alternativa C, Tomé. Quem foi a primeira pessoa que viu Jesus após ele ressuscitar? Pedro, Maria Madalena, João, ou Tomé? A resposta correta é a alternativa B, Maria Madalena. Com qual grão Jesus comparou o reino de Deus? Grão de trigo, grão de feijão, grão de mostarda, ou grão de arroz? A resposta correta é a alternativa C, grão de mostarda. Quantas moedas de prata Judas Iscariotes recebeu para trair Jesus? 20 moedas, 30 moedas, 40 moedas, ou 50 moedas? A resposta correta é a alternativa B, 30 moedas. Quantos anos Jesus tinha quando começou seu ministério? 20 anos, 25 anos, 30 anos, ou 33 anos? A resposta correta é a alternativa C, 30 anos. Após Jesus morrer, quem o tirou da cruz e o sepultou? Os discípulos, Pedro, os soldados, ou José de Arimateia? A resposta correta é a alternativa D, José de Arimateia. Qual discípulo de Jesus era coletor de impostos antes de se tornar seguidor de Jesus? João, Tiago, Mateus, ou Simão? A resposta correta é a alternativa C, Mateus. Por quanto tempo os hebreus ficaram no deserto? 40 horas, 40 dias, 40 meses, ou 40 anos? A resposta correta é a alternativa D, 40 anos. Quantas esposas e concubinas o rei Salomão teve? 50 esposas e 30 concubinas, 100 esposas e 200 concubinas, 700 esposas e 300 concubinas, ou 3 esposas e 9 concubinas?
A resposta correta é a alternativa C, 700 esposas e 300 concubinas. Em quantos dias Deus criou todas as coisas? 7 dias, 6 dias, 3 dias ou 2 dias? A resposta correta é a alternativa B, 6 dias. Quantas pragas Deus enviou para o Egito? 5 pragas, 7 pragas, 10 pragas ou 12 pragas? A resposta correta é a alternativa C, 10 pragas. Quando Jesus nasceu, onde ele foi colocado? Foi colocado em uma cama, foi colocado em uma manjedoura, foi colocado em um trono, ou foi colocado em um celeiro? A resposta correta é a alternativa B, foi colocado em uma manjedoura. Quais são as 3 pessoas que são reconhecidas como patriarcas na Bíblia? Abraão, Isaque e Jacó. Moisés, Arão e Josué. Davi, Salomão e Samuel. Ou Elias, Eliseu e Enoque? A resposta correta é a alternativa A. Abraão, Isaque e Jacó. Quem ensinou aos discípulos a oração do Pai Nosso? Maria, mãe de Jesus, João Batista, Jesus ou Paulo? A resposta correta é a alternativa C, Jesus. De acordo com a Bíblia, qual era o nome da esposa de Abraão? Sara, Raquel, Lia ou Esther? A resposta correta é a alternativa A, Sara. Qual destas pessoas não era um profeta? Isaías, Samuel, Salomão ou Jeremias? A resposta correta é a alternativa C, Salomão. Quem é chamado na Bíblia como Príncipe da Paz? Noé, Moisés, Adão ou Jesus? A resposta correta é a alternativa D, Jesus. Quem encontrou Moisés quando ele foi colocado em um cesto e lançado no rio? Foi encontrado pela filha do faraó, foi encontrado pela mãe dele, foi encontrado pela irmã dele, ou foi encontrado por uma mulher egípcia? A resposta correta é a alternativa A. Foi encontrado pela filha do faraó. Onde Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados? No mar, na cova dos leões, na fornalha de fogo ardente, ou na prisão subterrânea? A resposta correta é a alternativa C, na fornalha de fogo ardente. Qual destes personagens bíblicos não teve seu nome alterado na Bíblia? Davi, Jacó, Pedro ou Abraão? A resposta correta é a alternativa A, Davi. Quando Deus instruiu Noé a construir a arca, Noé tinha cerca de 500 anos de idade. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Moisés faleceu aos 307 anos de idade. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. O livro de Salmos é composto por 150 salmos. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa?
A afirmação é verdadeira. Deus, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho para permitir que os israelitas escapassem dos egípcios. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Jesus apareceu aos seus discípulos por 40 dias após a ressurreição antes de ascender ao céu. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Quanto tempo durou a chuva do dilúvio? Durou 7 dias e 7 noites, durou 14 dias e 14 noites, durou 40 dias e 40 noites, ou durou 100 dias e 100 noites? A resposta correta é a alternativa C, durou 40 dias e 40 noites. O que os magos do Oriente seguiram para encontrar onde estava o menino Jesus? Uma estrela no céu, uma nuvem luminosa, uma chama ardente, ou um cometa brilhante? A resposta correta é a alternativa A, uma estrela no céu. Quantos pães e peixes Jesus utilizou para multiplicar e alimentar a multidão de 5.000 pessoas? 3 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, 7 pães e 4 peixes, ou 10 pães e 5 peixes? A resposta correta é a alternativa B, 5 pães e 2 peixes. Qual é o nome do jardim onde Deus colocou o primeiro casal que ele criou? Jardim das Oliveiras, Jardim do Éden, Jardim da Promessa, ou Jardim da Paz? A resposta correta é a alternativa B, Jardim do Éden. Quem foi o homem que ajudou Jesus a carregar a cruz no caminho para o Calvário? Simão de Cirene, José de Arimateia, Nicodemos, ou Pilatos? A resposta correta é a alternativa A, Simão de Cirene. Quantos anos viveu Sara, a esposa de Abraão? 90 anos, 120 anos, 127 anos, ou 175 anos? A resposta correta é a alternativa C, 127 anos. Qual era a profissão de José, o pai adotivo de Jesus? Pescador, carpinteiro, agricultor, ou ferreiro? A resposta correta é a alternativa B, carpinteiro. Quem subiu em uma árvore para conseguir ver Jesus? Pedro, Tiago, Zaqueu, ou Bartimeu? A resposta correta é a alternativa C, Zaqueu. Quantas vezes a palavra cristão aparece na Bíblia? 1 vez, 3 vezes, 10 vezes, ou nenhuma vez? A resposta correta é a alternativa B, 3 vezes. Dos 10 leprosos que Jesus curou, quantos voltaram para agradecer por terem sido curados? 1 leproso, 5 leprosos, nenhum dos leprosos, ou todos os leprosos? A resposta correta é a alternativa A, 1 leproso. Qual é o nome do apóstolo que ficou temporariamente cego? Pedro, João, Paulo, ou Bartolomeu? A resposta correta é a alternativa C, Paulo. Quantos anos tinha Sara quando teve seu primeiro filho? 30 anos, 40 anos, 90 anos, ou 25 anos? A resposta correta é a alternativa C, 90 anos.
Quem foi o líder do povo de Israel durante a conquista da Terra Prometida? Moisés, Josué, Davi ou Saul? A resposta correta é a alternativa B, Josué. Qual personagem bíblico foi vendido pelos seus próprios irmãos? Isaque, Jacó, José ou Davi? A resposta correta é a alternativa C, José. Quem se tornou uma estátua de sal por ter virado e olhado para trás? Mulher de Abraão, mulher de Jacó, mulher de Ló ou mulher de Moisés? A resposta correta é a alternativa C, mulher de Ló. Qual cidade teve sua muralha derrubada de forma milagrosa? Jerusalém, Jericó, Nazaré ou Belém? A resposta correta é a alternativa B, Jericó. Quem cortou a orelha direita do servo do sumo sacerdote? Simão Pedro, Judas Iscariotes, Judas Tadeu ou Bartolomeu? A resposta correta é a alternativa A, Simão Pedro. Qual profeta foi levado aos céus em uma carruagem de fogo? Profeta Eliseu, profeta Isaías, profeta Elias ou profeta Jeremias? A resposta correta é a alternativa C, profeta Elias. Quem foi o rei que construiu o templo em Jerusalém? Rei Davi, Rei Salomão, Rei Josias ou Rei Ezequias? A resposta correta é a alternativa B, Rei Salomão. Qual é o nome do monte onde Jesus foi crucificado? Monte Sinai, Monte Hermon, Monte das Oliveiras ou Monte Calvário? A resposta correta é a alternativa D, Monte Calvário, também conhecido como Monte Gólgota. Quantas vezes o comandante Naamã mergulhou no Rio Jordão para se curar da lepra? 1 vez, 4 vezes, 7 vezes ou 2 vezes? A resposta correta é a alternativa C, 7 vezes. Qual é o nome da montanha onde Moisés recebeu os 10 mandamentos? Monte Sinai, Monte Carmelo, Monte Nebo ou Monte Hermon? A resposta correta é a alternativa A, Monte Sinai. Como se chama a pessoa que foi escolhida para substituir Judas Iscariotes? Bartolomeu, Matias, Simão Pedro ou André? A resposta correta é a alternativa B, Matias. Em quanto tempo Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? 307 dias, 10 anos, 52 dias ou 5 anos? A resposta correta é a alternativa C, 52 dias. Após a crucificação de Jesus, os discípulos compartilharam as roupas dele entre eles. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa. Sansão derrotou 1000 filisteus usando apenas o osso de um jumento. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Lucas fazia parte dos 12 discípulos de Jesus. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é falsa.
O homem mais alto mencionado na Bíblia é Og, o rei de Bazã, e a cama dele tinha 4 metros de comprimento. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Sansão rasgou um leão usando apenas as suas mãos. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Esta afirmação é verdadeira ou é falsa? A afirmação é verdadeira. Quando Jesus foi capturado, quem o interrogou? Herodes, Pilatos, Anás ou Caifás? A resposta correta é a alternativa B, Pilatos. Qual é o significado das letras que estavam escritas na placa da cruz onde Jesus foi crucificado? Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Pilatos o condena à morte. Este é o Filho de Deus. O Messias, Salvador do mundo? A resposta correta é a alternativa A. Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Qual personagem da Bíblia era ruivo? Jesus, Davi, Moisés ou Salomão? A resposta correta é a alternativa B, Davi. Em qual animal Jesus estava montado quando entrou em Jerusalém? Cavalo, elefante, jumento ou camelo? A resposta correta é a alternativa C, jumento. A Bíblia protestante é composta por quantos livros? 66 livros, 72 livros, 60 livros ou 80 livros? A resposta correta é a alternativa A, 66 livros. Qual é o último livro do Antigo Testamento? Zacarias, Ageu, Malaquias ou Ezequiel? A resposta correta é a alternativa C, Malaquias. Que rei mandou lançar Daniel na cova dos leões? Rei Nabucodonosor, Rei Dário, Rei Ciro ou Rei Belsazar? A resposta correta é a alternativa B, Rei Dário. Qual é o maior livro da Bíblia? Provérbios, Isaías, Salmos ou Gênesis? A resposta correta é a alternativa C, Salmos. Qual é o maior capítulo da Bíblia? Salmo 117, Salmo 119, Salmo 150 ou Salmo 78? A resposta correta é a alternativa B, Salmo 119. Qual dos apóstolos negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar? João, Pedro, Tiago ou Judas? A resposta correta é a alternativa B, Pedro. Quais são os 3 primeiros livros da Bíblia? Êxodo, Levítico e Números. Gênesis, Êxodo e Deuteronômio. Êxodo, Números e Deuteronômio. Ou Gênesis, Êxodo e Levítico? A resposta correta é a alternativa D, Gênesis, Êxodo e Levítico. Quem é conhecido popularmente como o apóstolo do amor? Pedro, Paulo, João ou Tiago? A resposta correta é a alternativa C, João.
Quantas vezes Deus chamou Samuel pelo nome? Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ou 4 vezes? A resposta correta é a alternativa D, 4 vezes. Por que o rei Dário mandou lançar Daniel na cova dos leões? Porque ele desobedeceu às leis do reino, porque ele orava a Deus 3 vezes ao dia, porque ele conspirou contra o rei, ou porque ele cometeu um crime grave? A resposta correta é a alternativa B, porque ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Que personagem bíblico é conhecido como o filho da promessa? Moisés, Jacó, Ismael ou Isaque? A resposta correta é a alternativa D, Isaque. Qual foi o principal motivo da construção da Torre de Babel? Criar um trono para Deus, alcançar o céu, construir moradias no céu, ou ameaçar reinos inimigos? A resposta correta é a alternativa B, alcançar o céu. Qual habilidade o profeta Daniel possuía? Lia mentes, ressuscitava pessoas, interpretava sonhos, ou dividia rios? A resposta correta é a alternativa C, interpretava sonhos. Segundo a Bíblia, quem foi a primeira pessoa a nascer no mundo? Moisés, Caim, Adão ou Abel? A resposta correta é a alternativa B, Caim. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Êxodo, Levítico, Mateus ou Gênesis? A resposta correta é a alternativa C, Mateus. Qual era a profissão de Noé? Agricultor, pescador, carpinteiro ou arquiteto? A resposta correta é a alternativa A, agricultor. Qual sinal Judas fez para que os soldados conseguissem identificar Jesus? Beijou Jesus, abraçou Jesus, apontou com o dedo, ou gritou o nome de Jesus? A resposta correta é a alternativa A, beijou Jesus. Onde está a Arca da Aliança? No Monte Sinai, no Templo de Salomão, nas profundezas do mar, ou ninguém sabe a localização? A resposta correta é a alternativa D, ninguém sabe a localização. Qual foi o castigo de Eva por ter desobedecido a Deus? Perda da visão, dores no parto, teria que ficar grávida, ou privação de alimentos? A resposta correta é a alternativa B, dores no parto. Qual foi o castigo de Adão por ter desobedecido a Deus? Divorciar-se de Eva, tornar-se um homem fraco, trabalhar numa terra amaldiçoada, ou trabalhar como pastor de animais? A resposta correta é a alternativa C, trabalhar numa terra amaldiçoada. Quem ganhou mais 15 anos de vida após orar a Deus? Ezequias, Salomão, Josias ou Enoque? A resposta correta é a alternativa A, Ezequias. Qual foi o castigo de Zacarias por não ter acreditado no anjo Gabriel? Ficou paralítico, ficou cego, ficou mudo ou ficou surdo? A resposta correta é a alternativa C, ficou mudo. Quantas respostas você acertou?
Conte para nós nos comentários e compartilhe o vídeo com as pessoas que você gostaria que conhecessem mais a palavra de Deus. Por hoje é tudo, porém ainda vem muito pela frente.